os hábitos são os nossos comportamentos automáticos, aqueles que a gente repete sem perceber, que nós fazemos com certa facilidade. Então sim, os hábitos eles formam a nossa vida e nós podemos ter hábitos bons e hábitos ruins, hábitos que nos levam a ter mais ansiedade e hábitos que nos ajudam a gerenciar melhor, aliviar, diminuir, administrar melhor essa ansiedade. E como você viu no título desse vídeo, pensando nisso, eu trouxe 8 hábitos que me fizeram diminuir a ansiedade. Eu já tive crises de ansiedade, de pânico e sim, trabalhei isso com psicóloga, e também fazendo outras atividades, outras mudanças na minha vida. Eu sou a Jéssica Barbosa e te convido a vir comigo na busca por uma vida mais integrada. Então vamos ao primeiro hábito. Eu não sei exatamente quando esse hábito começou, mas já faz alguns anos. Eu não pego o celular assim que eu acordo. Eu sempre dou um tempo, faço algumas coisas ali da minha rotina de manhã e depois eu pego o celular realmente para responder, ver mensagens, esse tipo de coisa. Então eu não pego o celular assim que eu acordo, porque a gente pega no celular e automaticamente a gente já passa a ter várias informações. Então a gente pode até se distrair, perder um pouco mais de tempo ali pela manhã e se sentir um pouco mais sobrecarregado logo cedo. Então, por esse motivo, eu não pego o celular de manhã e sim me ajuda a diminuir a ansiedade, a acordar e a continuar naquele estado de tranquilidade por mais tempo. E o segundo hábito é diminuir a quantidade de conteúdo aleatório e de notícias. Porque eu entendi que eu não preciso saber de tudo, eu não preciso estar a par de tudo e que muitas coisas vão acontecer no mundo que eu não tenho controle nenhum e que mesmo que isso afete a economia, que realmente tem impactos aí, tem muitas pessoas que já estudam sobre isso, mas não necessariamente eu preciso deixar que isso tire a minha paz. Então, até os acontecimentos, de tragédias. Então, quando a gente abre o noticiário, muitas das notícias são ruins, são negativas, são pesadas. E são notícias que, sem esses veículos de mídia, nós não teríamos acesso. Nós seguiríamos com a nossa vida normalmente. Então, a globalização trouxe muitos bons benefícios e que a gente tem que sim saber aproveitar, mas essa enxurrada de notícias negativas não é boa pra gente, A gente não tem essa capacidade de absorção e de adaptação tão rápida e de superação tão rápida. Então, diminuir o consumo de notícias negativas e muitas delas, na verdade, não interferem na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E também esses conteúdos mais aleatórios de você abrir o celular e simplesmente porque apareceu para você ir ver e continuar consumindo tudo o que o próprio algoritmo ali te entrega. Porque talvez você nem queira assistir isso, nem queira ver isso, mas tá vendo porque é o que tá sendo entregue ali pra você e por algum motivo a gente acaba considerando que pode ser algo relevante. Então eu também diminuí esse tipo de conteúdo, eu vou mais em busca dos conteúdos que eu quero assistir no dia de hoje do que simplesmente assistir porque está aparecendo ali pra mim. Então isso também fez com que eu conseguisse reduzir a minha ansiedade, porque eu diminuí a quantidade de informações no meu dia a dia e, claro, selecionei mais, filtrei mais aquelas que são mais importantes, realmente mais relevantes para aquele meu momento. E o terceiro hábito é ter um ritual matinal. Então, toda manhã, como eu falei, uma das coisas que eu não faço é pegar o celular. Mas e aí? O que eu faço? Geralmente, praticamente todos os dias, salvo algumas exceções, eu faço sempre as mesmas atividades, uma seguida da outra. E isso funciona muito pra mim, porque
eu consigo saber como eu tenho que começar o meu dia e como ele vai ser a partir dali. Mesmo que depois eu tenha coisas diferentes para fazer, imprevistos para resolver, mesmo assim, o fato de eu conseguir fazer ali o meu ritual matinal, fazer coisas que são importantes para mim, que eu sei que vai fazer o meu dia ser melhor e de eu conseguir cumprir aquele compromisso comigo mesma e realmente ter uma sequência de atividades ali ao acordar, até eu realmente ir despertando mais e tendo mais energia para viver o meu dia, para mim funciona muito bem e me faz sim reduzir, diminuir a ansiedade, porque eu consigo seguir com os meus dias normalmente, sem aquela sensação de e agora, o que eu faço? Principalmente porque eu passo muito tempo em casa e já faz muitos anos, né? Desde 2020, né? Eu trabalho de casa, então faz todo sentido para mim fazer isso e realmente me ajudou a reduzir a ansiedade. Mas então, um exemplo dessas atividades, né? Eu acordo, eu vou ao banheiro, depois disso eu vou beber um copo de água com creatina, um copão mesmo, esse aqui, ó, cheio de água, e coloco ali a minha creatina. Aí eu já vou começar a fazer o café da manhã. Eu tomo ali o meu café da manhã, às vezes com o meu marido, às vezes não dá, né? Então tomo também sem ele. E vou para a leitura da Bíblia, oração, e aí sim eu parto novamente para realmente me arrumar para o meu dia e então arrumar ali algumas coisas na casa, às vezes já arruma a cama, às vezes já vai fazendo alguma outra atividade de casa que dá para fazer, em outros momentos já pega alguma outra atividade de trabalho para estar fazendo e enfim, daí eu sigo com o meu dia, mas esse começo da manhã pra mim é sempre igual e na grande maioria dos dias, então funciona muito bem pra mim fazer assim. E o quarto hábito é a prática de atividade física. Sim, eu tenho a atividade física na minha vida como um hábito, faz parte da minha rotina. Até o momento eu tenho praticado duas atividades, uma é a capoeira e a outra é o yoga. E também faço caminhada com os cachorros e com o meu marido. Então a atividade física também está presente na minha vida praticamente diariamente, em quase todos os dias. E me faz muito bem também, porque todo mundo já sabe que a atividade física tem muitos benefícios físicos, mas também de humor, né? Benefícios emocionais, de como a gente se sente, da nossa disposição. Então, isso realmente também ajuda a reduzir a ansiedade, além de eu me sentir cada vez melhor, né? Comigo mesma, com o meu próprio corpo e com a própria atividade que eu desempenho. O quinto hábito é a alimentação saudável. Isso quer dizer que eu como saudável todos os dias, em todas as refeições? Não. Mas eu venho tornando a minha alimentação cada vez mais saudável nos últimos anos. Porque nós sabemos da importância não só da gente se alimentar, de ingerir calorias, de matar a fome, mas também de ingerir nutrientes, micronutrientes, né? As vitaminas, os minerais e os nutrientes mesmo, né? Os macronutrientes, que é o carboidrato, os lipídios, a proteína, a fibra. E uma alimentação saudável, além de deixar o nosso corpo mais saudável, também ajuda o nosso cérebro a funcionar melhor. Então, consequentemente, também influencia no nosso estado mental e emocional. E eu realmente sinto que quando eu consigo manter por mais tempo uma alimentação mais saudável, eu me sinto menos ansiosa do que quando eu acabo, às vezes, não conseguindo manter essa alimentação saudável, aí eu ingiro alimentos que não são tão bons assim e acabo realmente tendo ali um estado diferente em relação à ansiedade, né? Acabo ficando um pouco mais ansiosa. E o sexto hábito é a organização e o planejamento. A organização e o planejamento precisam estar na nossa vida, porque quando a gente se organiza e se planeja, a gente tem sim menos ansiedade, porque a gente tem mais previsibilidade do que a gente vai fazer, do que vai acontecer, né, de para quais lados as situações podem caminhar. Porque a gente para pensar mais sobre isso.
né? Naquele início, antes de começar a fazer. Então, isso ajuda sim. É claro que eu não consigo me organizar para tudo e em todos os momentos, mas eu tento sim trazer cada vez mais para minha vida a organização e o planejamento, porque eu sinto que tem impacto direto realmente na minha ansiedade. E a gente percebe que muitas coisas na vida, muitos problemas, são por falta de, às vezes, a gente conseguir enxergar de uma forma diferente, que talvez se a gente tivesse ali um pouquinho mais de tempo, se a gente tivesse um pouquinho mais de conhecimento, de ir atrás ali de uma informação ou outra, a gente já conseguiria sim fazer de forma diferente ou superar aquele problema que surgiu e até mesmo estar mais flexível, saber, né, parar para pensar que as coisas não vão ser sempre como a gente quer. Mesmo que a gente organize, mesmo que a gente planeje, as coisas não vão sair 100% como a gente quer. Sempre vai ter algo diferente ali, algo que bate de frente com nós mesmos. Então, é importante ter essa consciência, e essa consciência faz parte ali da hora da organização e do planejamento também. Então, por isso que é muito importante colocar a organização e o planejamento nos nossos dias para que a gente consiga, sim, reduzir a nossa ansiedade. E o 7º hábito é a autoescrita e as conversas difíceis. Eu considero a autoescrita como uma conversa difícil também. Só que em vez de ser com outra pessoa, é ali comigo mesma e eu escrevendo sobre algo difícil ali pra mim, de estar desenvolvendo algo sobre isso, ou de estar olhando verdadeiramente para aquilo, né? De estar descobrindo mais sobre isso em relação a mim mesma. Então, a autoescrita faz parte dessa conversa difícil e que, no fim das contas, depois que a gente tem essa conversa, a gente vê como foi realmente melhor ter conversado do que ter ficado com aquilo na cabeça ou não ter parado para pensar direito nas coisas. E o mesmo é conversando então com outras pessoas, até mesmo dentro do meu relacionamento amoroso, né, com meu marido, ter conversas difíceis. Eu percebi que sim, diminui a ansiedade, porque tem coisas que precisam ser ditas, tem coisas que precisam ser faladas realmente e não são fáceis, mas que se elas não são ditas, se elas não são faladas, se a gente não conversa sobre, aquilo poderia ser um problema muito maior, né? Se desdobrar em várias outras coisas que seriam ruins para nós como indivíduo e como casal. Então, ter conversas difíceis, por mais que pareça muito complicado, por mais que a gente tenha algumas barreiras, eu percebo que a gente fica cada vez melhor em ter conversas difíceis. E que sim, as conversas difíceis são importantes e elas reduzem essa ansiedade, porque a gente consegue ver o lado do outro sobre pontos que, se a gente não conversasse, a gente não saberia, não veria dessa outra forma, ou o outro também não perceberia como a gente está, o quanto aquilo está nos afetando, ou qual é o nosso ponto de vista sobre o assunto. E caminharíamos os dois em lados opostos ou direções opostas sem saber realmente o que estava acontecendo. Então, essas conversas difíceis, elas reduzem sim a ansiedade no fim das contas. E o 8º hábito é o hábito mais importante. Todos os outros aqui são extremamente importantes, são muito relevantes e fazem sim muita diferença na minha vida, mas eu acredito que o 8º é o maior deles, que é uma questão de lapidação mesmo. E se você gostou de todo esse conteúdo até aqui, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita e já vai se preparando aí para compartilhar com todo mundo que você acha que esse vídeo pode ajudar. O 8º hábito é a confiança em Deus e ao mesmo tempo tentar reclamar menos, porque quando a gente reclama mais, eu sinto que essa ansiedade vai aumentando, e quando a gente consegue se conter e não reclamar tanto sobre algo, parece que aquele problema ganha menos força, parece que não tem tanto impacto quanto teria se a gente estivesse ali reclamando e meio que nutrindo aquele problema. Então, também é um exercício
né? Quem que não reclama? Eu reclamo, mas é um exercício de reclamar menos, realmente, e confiar em Deus, né? Porque por que eu vou ficar reclamando sobre algo se eu confio em Deus e nós sabemos que Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, e independente do que eu quero o que Deus tem pra mim, o que é a vontade dele pra mim, eu quero querer o que ele quer pra mim. Não que seja uma tarefa super fácil, mas aí vem também esse exercício de confiar em Deus. E realmente, quanto mais a gente vai criando esse relacionamento com Deus, quanto mais a gente vai conseguindo confiar em Deus, menos ansiedade nós temos. E ele diz na Bíblia, a palavra dele é que a gente pode lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E para cada dia o seu próprio mal. E a ansiedade, que é essa preocupação com o futuro, com tudo que pode dar de errado no futuro, mas a gente precisa realmente, né, estar mais no aqui e agora, estar mais no presente. Não que a gente não precise pensar sobre o futuro, não é isso, mas a gente também não precisa estar ali pensando demasiadamente no futuro. E por que isso, né? Para cada dia o seu mal. Então, o que a gente está vivendo hoje, o que a gente tem que enfrentar e fazer hoje. E talvez hoje o dia seja incrível, talvez hoje seja um dia que a gente tem algo muito difícil para passar, mas para cada dia o seu mal. Lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, nesse sentido de confiar que ele tem o melhor para nós. E isso tira de nós realmente essa ansiedade. Então, cultivar esse relacionamento com Deus e exercitar essa confiança em Deus é maravilhoso, dá resultado. É claro, né, que eu quero continuar cultivando esse relacionamento com Deus, porque pra mim eu sinto que funciona e acredito que funciona com muitas pessoas. E se você buscar isso, se você quer isso, eu acredito de coração que também vai funcionar pra você. E esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que esses hábitos, se fizer sentido pra você colocar na sua vida, eles vão sim também te ajudar a reduzir a sua ansiedade, porque inclusive são coisas que não funcionam só pra mim, funcionam também para outras pessoas, e tem até evidências científicas, né? Se você quiser olhar melhor, pesquisar melhor sobre isso. Mas de toda forma, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!